Aproveito e faço outro comentário rapidinho aqui sobre o comentário do pastor Marcos Kajima. Aliás, Marco Kojima. Não, eu falo Kajima e Marcos também, não é Marco Kojima, né? E agradeço pelo comentário, pastor. Muito obrigado. Viu? O pastor coopera com certeza aqui com o canal também com seus comentários, viu? Ele comentou sobre o vídeo que eu falei, respondi ao irmão Fabiano sobre a origem da Igreja Reformada Defesa da Fé, né? Quando ele perguntou se eu fundei a igreja. E ele falou bem assim: uma excelente noite na paz do Senhor Jesus, pastor Ademir. Creio que a expressão mais cabível nesse caso seria plantar uma igreja. De fato, pastor, você está certíssimo, viu? Eu só usei a palavra fundar, né? Porque foi a palavra que o irmão Fabiano usou também. Aí eu fui respondi usando os termos que ele usou também, mas está certinho. Realmente o termo é plantar a igreja, tá? Tal como fez o apóstolo Paulo em diversas ocasiões. Certamente que foi o próprio Deus que lhe proporcionou a responsabilidade de guiar um grupo de pessoas, bem como alimentá-los através da palavra. E sim, tu está debaixo da liderança, não é, do Espírito Santo e da própria palavra, sendo estes os melhores líderes, na minha opinião, sem desmerecer os líderes humanos instituídos por Deus. De fato, olha, é importante pensar numa questão bem peculiar aqui, pastor, que não é, eu sei que não é o que o senhor falou, mas é importante porque isso pode atingir mais pessoas também, certo? Então, primeira questão importante. A função dos apóstolos ela é muito diferente da nossa. Não é? Embora, sim, o trabalho missionário da igreja também envolve plantar igrejas, não é? Por meio de seus oficiais, missionários, ainda assim a função dos apóstolos é bem diferente. Eles foram colocados na igreja como aqueles que lançariam os alicerces dela. Então, de fato, eles tinham esse revelação de Deus direta, não é? E, portanto, obviamente, o trabalho deles não necessitava especificamente de, digamos assim, de um conselho, não é? Eles é que ordenaram um conselho, não é? Por meio de presbíteros e diáconos. Então, eles não precisavam disso, especificamente falando, porque nós temos na palavra a revelação, não é? De que eles receberam revelação. Então, isso coloca eles realmente em um patamar nessa questão de organização da igreja que está realmente em outro nível, entende? Nossa função, a partir dos apóstolos, é construir em cima do alicerce que eles fundaram. E, portanto, sendo que nós não recebemos revelação especial direta de Deus como eles, mas nós pregamos e ensinamos e nos estruturamos em cima da revelação que eles receberam, que é a palavra de Deus, não é? Então nós realmente precisamos, nesse sentido, de um tipo de governo que seja plural, justamente por causa da incompetência que nós temos. E isso é um fato importante para nós, tá? É, não dá para se agarrar apenas nisso. Eu sei que nós temos que confiar em Deus, em Sua palavra, no Espírito Santo que nos conduz, mas é o próprio Espírito Santo, né, que inspira os apóstolos, é quem, nesse sentido, mostra os ofícios dados por Cristo. Não é? E por que esses ofícios são dados à igreja? Você percebe que há uma necessidade, não só pelo bem da própria comunidade, mas pelo bem dos próprios oficiais, que se pastoreiam também. Então, basicamente, por mais que eu entenda que Deus, por sua graça, opera e realmente nos conduza por sua palavra, ainda assim, confiar apenas em que Deus vai me guiar pela palavra é insuficiente nesse caso, não é? Por quê? Porque como pastor, e sendo incompetente para isso, certo? Eu preciso também de ser pastoreado, porque eu peco, eu cometo erros nesse sentido, tá? De várias naturezas e é necessário realmente que eu tenha ajuda. Então a igreja ela tem um governo plural, né? Os próprios apóstolos ordenaram presbíteros, né? Lembrando da carta de Paulo a Tito, por exemplo, né? Ele manda Tito a Creta para ordenar a igreja e para escolher presbíteros para a igreja. Ou seja, a igreja precisa de um governo plural, entende? Justamente por quê? Porque com o governo plural não é muito mais claramente manifesto o governo de Cristo. Porque você tem homens não, ali que foram treinados e eleitos pela igreja, ou seja, há a sabedoria da igreja, ou seja, a eleição desses oficiais vem de Deus, é claro, mas acontece pela instrumentalidade da própria igreja, que está vendo os dons, está vendo vocação, não é, naqueles homens para tal ofício, para tais ofícios. Então, é importante que haja esse entendimento de que o governo é plural, entende? Eu sempre procuro fugir, por exemplo, disso, porque
É muito comum no evangelicalismo, principalmente, não é, essa confiança em que um homem ele consegue resolver o problema. Não é à toa que nas igrejas evangélicas, que são muitas vezes uma cópia da Igreja Católica Romana, você tem um pastor que é um líder central na igreja. E basicamente, líderes, às vezes pastores, não estou dizendo que é o caso de todos os evangélicos, obviamente que não é? Mas isso, digamos assim, facilita muito para que um homem tenha muita responsabilidade e muito poder em suas mãos. E tudo que ele tem para poder argumentar, por exemplo, mas eu sou guiado pelo Espírito Santo e tenho a palavra de Deus na minha mão. Sim, mas quem é que vai poder confirmar isso? Porque a palavra dele por si só não basta. Entende? Ele precisa realmente ter confirmação disso. E como é que se faz isso? Não é? Com os demais oficiais. Então, num governo reformado, você tem um conselho. Esse conselho é formado pelo ministro da palavra, no caso o pastor ou o presbítero docente, e pelos presbíteros regentes, não é? Os demais presbíteros, aqueles que vão de fato pastorear a igreja. Não é? O ministro da palavra tem a função principal de orar, de ensinar, de pregar a palavra, de administrar os sacramentos. E os demais presbíteros estão cooperando com todos esses trabalhos também, não é? Pastoreando diretamente o rebanho e também pastoreando o próprio pastor da igreja e sua família. E isso também com um trabalho envolvido com os diáconos, por exemplo. Então, esse governo plural, ele é um governo bíblico, não é? Ele é sadio, ele é seguro, porque você não coloca a confiança em um homem, entendeu? Então, digamos assim, todos os oficiais são falhos, e por isso que eles precisam uns dos outros. Então, é muito mais prudente, digamos assim, buscar um tipo de governo de igreja que seja plural assim, que seja de presbíteros nesse sentido, né? Um colégio de presbíteros, né? Um grupo de homens que realmente tenham vocação, capacidade para se pastorearem e pastorear o rebanho de Cristo. Assim se diminui a própria tentação, né, de você usar o seu poder. E eu digo isso pensando em que acontece no meio evangélico muito disso. Muitos líderes, né, que foram colocados lá, eles retêm o poder na igreja, tipo, eles mandam de fato. Eles mandam. Eu vi de um contexto assim. Então, onde eu fui ordenado ou consagrado, usando esses termos, havia esse tipo de pensamento. Então, basicamente, eu passei durante muito tempo sendo responsável por tudo na igreja. E uma das coisas que me fez abraçar a fé reformada, também pensando no próprio governo, não é, foi justamente o medo de ter tanta responsabilidade e de ter tanto poder, porque no fim, eu que estava tomando as decisões sozinhas na igreja, e adivinha só, os irmãos não tinham coragem de me confrontar, de me questionar, porque basicamente eu estava sendo fonte de conhecimento para todos eles. Já que eu estudava, estava mais avançado no conhecimento, né, obviamente por ser o pastor, esses irmãos dependiam de mim para aprender muita coisa. Então, basicamente, não havia quem pudesse me questionar, me refutar. Todos aceitavam o que eu estava dizendo, não é? Como sendo uma mensagem fiel, uma pregação fiel, como se eu estivesse certo. Não é? Graças a Deus, nós seguimos por um caminho fiel. Mas e se eu tivesse vacilado, quem me corrigiria? Se eu tivesse errado, não é? Se eu tivesse ido por um caminho teológico que não fosse fiel, ortodoxo, não é? Quem poderia me corrigir? Naquela época, ninguém. Isso é a situação de muitas igrejas evangélicas que têm um sistema muito parecido com a Igreja Católica Romana, onde você tem um líder central, não é? É justamente por causa desse tipo de situação de governo que você tem essas, digamos assim, essas criatividades, não é? De comunidades evangélicas que vão, pentecostais, neopentecostais, que vão partir para, além de pastores, bispos, como se isso não fosse a mesma coisa. Né? Quando nós falamos de presbíteros, pastores e bispos, estamos falando da mesma coisa. Os termos têm significados, não é, referente muito mais a funções específicas ou diferentes, não é? Para abordar um aspecto da função do pastor. Não é? Bispo como supervisor, presbítero como um ancião, conselheiro, e etc. Como ter maturidade, digamos assim, mas é tudo uma coisa só. Não é? Basicamente é a mesma coisa. Pastor, não é? Bispo, presbítero, não é? Na prática é uma coisa só, certo? Até o próprio apóstolo Pedro fala, não é? Eu presbítero com eles, por exemplo, porque de fato esse é o ofício e esses termos dão ênfase a aspectos de um mesmo ofício. Basicamente é isso, entendeu? E nessa criatividade evangélica, pela rejeição do princípio bíblico de governo da igreja, é que acontece esse monte de criatividade. Então você tem, mais uma vez, pessoas que têm poder,
não é? Mas como tem muitos pastores, então mais poder. Então bispo, não é? Mas como tem muitos bispos, mais poder. Apóstolos, não é? Paipóstolos, etc. Não é? Reis e assim por diante. Semideuses e assim por diante. Então o ponto é, o governo plural, ele é bíblico, puramente bíblico. Ele expressa muito melhor, nesse sentido, o governo de Cristo. É muito mais seguro. Não é? Quando eu falo que expressa muito melhor o governo de Cristo, é porque está evidente para a própria igreja que uma vez que o governo é plural, que não há poder nesse sentido, não é? Eclesiástico na mão de um homem só, como pastor, que escolhe, que determina coisas na igreja, que aceita que alguém seja membro da igreja, ou então mesmo tira a pessoa da igreja e assim por diante. Fica muito claro para a igreja que, por causa de um governo plural, onde um homem não tem o poder de fazer essas coisas, não é? Fica muito mais claro que Cristo é o único rei e cabeça da igreja. Entende? Então isso aí realmente elimina qualquer uma dessas tentações, não é? Ou de oportunidades para o erro, digamos assim. Não é? Na Igreja Católica Romana não há um cabeça que é Cristo. O Papa é um cabeça também. Então fica muito complicado isso. E nas igrejas evangélicas esse erro é repetido muitas vezes. Então é importante refletir bem sobre isso, tá? Eu entendi muito bem o que o pastor quer dizer. Eu só estou usando o seu comentário, né, para expor de maneira mais abrangente, tá, alguns perigos que tem a ver com esse assunto. Tá bom, meu pastor, viu? Então, Deus abençoe, obrigado pelo comentário, certo? É importante sempre estar participando assim, beleza? E se o senhor tiver mais para falar sobre isso, por favor, pode falar também. O que eu estou falando aqui, como eu falei, é o tipo de governo reformado. É uma explicação do porquê nós pensamos assim e do porquê nos organizamos assim, certo? E também não significa dizer que outra forma de governo, né, não seja possível, né? Eu realmente aponto para isso como sendo minha confissão, certo? Porque eu realmente vejo muito mais coerência, digamos assim. Então é nesse sentido. Mas lembre-se que eu entendi o que o senhor disse, beleza? Concordo. Eu só estou usando o seu comentário para externar de maneira um pouco mais abrangente para atingir mais pessoas, tá certo? Valeu, muito obrigado. Até o próximo vídeo.